Nós vamos agora já começar aqui abrindo a nossa Bíblia. Abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 23, verso de número 14. Olha só essa palavra. Por que esse livro chama Deuteronômio? Que é o livro das leis. Quando o povo saiu do Egito, eles caminhavam lá para o deserto. E a Bíblia diz que Deus deu leis para eles, mandamentos para aquele povo. E a lei de Deus é para quê? Para ser cumprida, pessoal. Olha o que diz a palavra de Deuteronômio 23, versículo de número 14. Porquanto o Senhor, o teu Deus, anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar os seus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial seja santo, para que ele não encontre coisa feia em ti. Escute isso. Para que ele não encontre coisa feia em ti e torne para trás de ti. Olha para mim, meus amigos. Quando eu olho para a Bíblia, sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que Deus, Ele quer a minha obediência. Mas Ele quer também a nossa santidade. Ele diz na sua palavra, seja santo, porque eu sou santo. E o que é ser santo? A palavra santo quer dizer separado. É aquela pessoa que anda separada, não fala com ninguém, cara fechada. Não, nada disso, pessoal. É separado do pecado, é separado do erro, separado de tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não é de Deus. Então Deus diz na sua palavra que o seu arraial seja santo, e que eu não encontre coisa feia em ti, para que eu não aparte de ti e torne para trás de ti. Que o nosso Deus, quando Ele olhe para nós, Ele tenha prazer em nós. Que Ele não venha encontrar coisa feia na nossa vida. Que Ele não venha encontrar em nós coisas, pessoal, que o desagrada. Porque o nosso Deus, Ele conhece não só a nossa mente, mas Ele conhece também o nosso coração. E Ele sabe até as intenções do nosso coração. E Ele está dizendo, que eu não encontre coisa feia em ti. Porque se encontrar, o que vai acontecer? Eu vou ter que me apartar de ti. E eu vou tornar para trás de ti. Amigos, não podemos carregar o pecado conosco. Como o pastor Jaime canta naquela canção, não carregue o pecado contigo. Amanhã pode ser o seu último culto, pessoal. Então nós temos que andar em santidade. Temos que viver o dia de hoje como que se Jesus fosse voltar. Viver todo dia em santidade e na presença de Deus. Então olho para a palavra de Deus aqui, Deus está dizendo, olha, que eu não encontre coisa feia em ti. Que eu não encontre. E Deus, repito, Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa mente e até as intenções do nosso coração. Que Ele não encontre coisa feia em nós. Porque se Ele encontrar, acontece o que a Bíblia diz. Isaías 59, a Bíblia diz assim, eis que a mão do Senhor, ela não está retraída, ela não está encolhida. A mão de Deus está estendida, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e impede o quê? Que Deus nos ouça. Amigos, o pecado é tão sério, que ele impede que Deus nos ouça. O pecado é tão sério, que deixa Deus para um lado e a gente para o outro. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é toda desobediência a Deus. Então Deus, Ele quer nos abençoar. A mão dele está pronta para nos abençoar. Mas o pecado impede o quê? Que Ele nos ouça. Tira o pecado. Tire aquilo que desagrada a Deus. Até ore a Deus, Deus, se tem algo na minha vida que não é do Senhor, tire em nome de Jesus. Eu não quero carregar o pecado comigo, de maneira alguma. Então, mencionando essa palavra, nós vemos que Deus, Ele quer que você ande com Ele, na presença dEle, e Ele quer que você ande em santidade. Ele diz, seja santo, porque o quê? Eu sou santo. Agora abra a sua Bíblia em Efésios 4, 25. Tem uma palavra muito forte aqui para nós, e eu preguei essa palavra no dia de hoje, Efésios 4, verso de número 25. Só lembrando que hoje é o nosso culto de sexta-feira, oração forte, libertação. Hoje fizemos reuniões aqui durante o dia,
pelo culto de manhã aqui, o mal aqui, pessoas se manifestando, o mal saindo da vida das pessoas, as pessoas sendo curadas, né? E aqui a gente não chama demônio não, pessoal. Ah, essa igreja fica chamando, não. Aqui a gente ora, o mal estava na pessoa e tem que sair. Em nome de Jesus. Então oramos forte aqui, pessoas sendo libertas aqui, libertação, coisa forte acontecendo aqui mesmo, aqui na Igreja da Graça de Limeira, pessoal. Vamos lá, Efésios 4, 25. Escute só essa palavra. Paulo fala aqui como é que nós devemos andar. Como é que um cristão tem que andar? Você sabe que nós temos que levar a sério a nossa vida de cristão. Por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo. Tem muita gente que brinca de servir a Deus. Mas o diabo brinca de ser diabo? Ele não brinca. Satanás está aí para matar, roubar e destruir. Leve a sério a sua vida espiritual. Não brinque com a sua vida espiritual, não. Leve muito a sério. Olha o que diz a Bíblia. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade uns com os outros, porque somos membros uns dos outros. Paulo está dizendo assim, fale o quê? A verdade. O cristão, ele tem que estar o quê? Com a verdade. Por quê? Porque ninguém pode com a verdade, pessoal. Ninguém pode. Jesus Cristo é o quê? O caminho, é a verdade e Ele é a vida. Então devemos falar a verdade. A mentira é do diabo. Em João 8,44, Jesus fala que Satanás é o pai do quê? Da mentira. Então quem mente passa a ser o quê? Filho do diabo. Então a pessoa que mente, ela passa o quê? Passa a estar na mão de Satanás. Não minta, vale a pena, fale a verdade, pessoal, mas fale mesmo. Missionário Soares fala assim, olha, é melhor a pessoa ficar amarelo meia hora do que vermelho a vida inteira. Então temos que falar a verdade, porque ninguém pode com a verdade. Mas tem gente que mente, pessoal. Ah, você que tirou isso aqui daqui? Não, não foi eu, mas foi. E eu já vi pessoas que juram de pé junto que ela não fez aquilo, mas fez. Então, uma hora a verdade aparece. E a pessoa que ela mente, ela fica nas mãos de Satanás. O diabo é o pai da mentira. Não, pastor, mas é uma mentira tão pequenininha, é uma mentira tão insignificante. Oh, meu irmão, a Bíblia diz, tirai a raposa e a raposinha, porque as vinhas estão em flor. Às vezes é nas pequenas coisas que nós perdemos a bênção. Nas pequenas, aquela mentirazinha, que a pessoa acha que não tem problema nenhum. Não tem problema não, é uma mentirazinha. Mas a pessoa que quando ela tem o temor de Deus, uma mentirazinha que ela conta, o coração dói. É verdade. A pessoa que ela é de Deus de fato, uma coisinha errada que ela faz, a consciência pesa. Isso é muito bom. Porque quando a consciência parar de pesar, quando o coração parar de doer, é porque você perdeu Jesus. É porque você perdeu a presença de Deus. Uma coisinha que você faz errado, você, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui agir dessa maneira? O coração dói. E dói mesmo. Isso é o Espírito Santo na nossa vida. Então aprendemos aqui na palavra de Deus, Paulo está dizendo, deixai a mentira. Fale a verdade uns com os outros. Porque Satanás é o pai da mentira. E se ele é o pai da mentira, a mentira é filha dele. Então quem mente passa a ser filho de Satanás. Misericórdia, pastor. Fale a verdade. Pastor, mas se eu falar a verdade, vou ter um problema muito sério. Pastor, se eu falar a verdade, eu vou perder muito. É melhor falar a verdade, porque ninguém pode com a verdade. Aí Paulo diz assim no versículo de número 26, irai-vos e não pequeis. Não põe o sol sobre a vossa ira. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a igreja, aqui, pessoal, para você. Quem aqui já ficou irado? Ué, você nunca ficou irado? Então você é anjo em estado de glória. Todos nós ficamos irados, pessoal. Todos nós. Às vezes a ira vem mesmo. A gente fica irado com uma situação, com um problema, mas a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. O que não pode é pecar. A pessoa fica irada por semanas, dias e dias, e a Bíblia diz, olha, em outras palavras, não vá dormir irado.
Não vá dormir irado. Assim como você não pode dormir suado sem tomar banho. Alguém aqui já foi dormir sem tomar banho alguma vez? Fala a verdade, suado. Não deve dormir, né, pessoal? De maneira nenhuma. Você não pode dormir magoado, chateado, com rancor no coração. Não pode, isso não é bom, pessoal. A Bíblia diz, não ponha o sol sobre a vossa ira. Mas o casal tem um desentendimento, e aí vai dormir brigado um com o outro. Pode dormir? Não, não vai dormir brigado. Vai fazer as pazes antes. Não, eles vão dormir brigado, um vira para um lado, outro vira para o outro, aí Satanás deita no meio dos dois. Não, tem que resolver isso aí. Essa pendência. Não, pastor, o casamento tem que ser perfeito. Irmão, não existe casamento perfeito, porque nós somos imperfeitos. Sim ou não? Quem tem um lado esquisito, amargo, azedo aí, ó? Todo mundo, né? Olha para o irmão e fala, tenha paciência comigo, tá? Tenha paciência comigo. Eu estou em processo de lapidação. Amém? Então não tem ninguém perfeito. Nós somos imperfeitos. Paulo está dizendo, ó, irai-vos e não pequeis. Irado, às vezes a gente fica com uma situação, com um problema que surge, mas não peque. Tem gente que na hora que fica irado, misericórdia, irmãos. E xingue, amaldiçoa e pragueja, e fala um monte de impropérios, misericórdia, e até, ó, palavrões solta. Ah, pastor, mas escapa de vez em quando, não escapa? Escapa não, pessoal. A pessoa que está bem com Deus, não vai sair palavra impropérios da boca dela, palavrões da boca dela. Aliás, Satanás adora, ele gosta do palavrão. Ele gosta. Um dia eu fui expulsar um demônio, não foi aqui em outra cidade, e o demônio manifestou soltando um monte de palavrão, e começou a xingar aqueles nomes mais feios que tinha. E na hora eu falei, Satanás, cala a boca em nome de Jesus. Fica de joelho e sai. E o demônio saiu. Mas quando a pessoa fala palavrão, o demônio se encosta perto dela. Tem casa que tem muito palavrão, nome feio. Satanás está lá, dando gargalhada. Porque ele gosta dos palavrões. E aí, no 29, aqui Paulo fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? É uma palavra que não pode ser dita por um filho de Deus. É uma palavra que não deve ser dita por um filho de Deus. Exemplo, são os palavrões, impropérios aí que muitos falam, né? Não saia da vossa boca. Alguns não é nem só palavrões, mas são murmurações, pessoal. Você sabia que a murmuração é dos piores pecados que existem? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo na Bíblia, irmãos, o povo de Israel, os hebreus, eles perderam a bênção, 3 milhões de pessoas pereceram ali no deserto por conta da língua, da murmuração. Há um ditado aí que diz que o peixe morre pela boca. E muitos cristãos estão perdendo a bênção por conta da boca. Murmura, reclama demais. Eu nunca vi um murmurador bem. Eu nunca vi uma pessoa que só reclama bem. Não, pessoal. Às vezes está que nem o povo lá de Malaquias. Já leu o livro de Malaquias, onde Deus ali repreende o povo dizendo, olha, esse povo diz, olha, o que vocês estão dizendo eu não estou gostando. Eu não estou de acordo, eu estou triste com vocês, porque vocês estão dizendo, inútil é servir a Deus, não está valendo a pena. Aquele povo, diante dos problemas, estava dizendo, não está valendo a pena servir a Deus, não está valendo a pena estar na presença de Deus. E Deus estava entristecido com aquele povo, com as palavras que aquele povo diz. Deus está dizendo, as palavras de vocês foram pesadas para mim, foram duras demais, e eu estou entristecido com o meu povo. Porque eles estavam dizendo, inútil é servir a Deus. E não é bom servir a Deus? Vale a pena servir a Deus? Vale a pena ser? É claro que vale. Eu olho para a Bíblia, a palavra de Deus diz assim, olha, provai e veja que o Senhor é bom. E Deus é bom? Claro que Deus é bom. Amigo, se eu fosse contar aqui tudo aquilo que Deus já fez na minha vida, eu ficaria até amanhã aqui no culto, porque Deus é bom. Ah, mas pastor, eu estou passando umas lutas. Nós passamos lutas mesmos. Passamos lutas. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Jesus não disse, olha, vem para mim que você nunca mais vai ter problema. Ele disse isso?
Você vê algum pregador falando, olha, vem para Jesus que você nunca mais vai ter problema. Isso é um falso profeta, isso é uma mentira. Pelo contrário, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Principalmente quando uma pessoa vem para Jesus, irmãos, é luta, é batalha. Paulo disse para Timóteo, sofre comigo as aflições do Evangelho. Quando você vem para Jesus, você quer andar na presença de Deus, o diabo vem de todas as maneiras, quer te tirar da presença de Deus. E a pessoa fala, pastor do céu, eu estou vindo na igreja, parece que a minha luta aumentou. Não, não aumentou não, irmãos. É porque Deus não ia permitir que você passasse por aquela luta. Você não tinha estrutura. Hoje você tem estrutura para vencer esse problema. Então não baixa a cabeça não, as lutas, os problemas vêm mesmo. O Salmo 34, 19 diz, muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor livra de todas elas. Mas eu quero passar para você, porque não é porque você é de Deus, é de Jesus, você não vai passar por luta, que nós vamos sim. As lutas vêm, os problemas vêm na nossa vida, mas eles vão, eles passam também. Fique firme na presença de Deus. Quem sabe eu estou falando com alguém que está enfrentando uma luta tão grande, ou aqui ou em casa, me vendo agora, pela nossa TV, fala, pastor, estou enfrentando uma luta, eu nunca ia imaginar que eu ia passar o que eu estou passando. Nunca, pastor, ia imaginar que eu ia enfrentar o que eu estou enfrentando. Mas eu quero dizer para você, levante a sua cabeça. Pegue firme com Jesus. Fique firme na presença de Deus. Você vai vencer. Em nome de Jesus. E esse problema aí, meu irmão, será vencido. Porque Deus nos dá vitória para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Satanás seja envergonhado e você seja um vencedor. Ele quer que você seja um vencedor. Mas veja bem, ó, voltando para o texto aqui, Paulo está dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for o quê? Boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. A boca do cristão não tem que sair impropérios, murmurações, tem que sair palavra boa, palavra de fé, palavra de ânimo, palavra de vida, palavra de esperança. É assim que nós devemos ser, para que o quê? Promover edificação daqueles que nos ouvem, pessoal. Você vê um cristão lá reclamando, porque é difícil servir a Deus. Pelo amor de Deus, pessoal. Porque não é fácil ser de Jesus. Misericórdia, essa pessoa não está vivendo a palavra. Não está vivendo a palavra. Nós temos que viver a palavra, irmãos. Uma palavra está no meu coração em Daniel, acho que 11:32, está escrito assim, olha, o povo que conhece a Deus é um povo forte. Quem conhece a Deus é um povo forte, pessoal. É forte. E a Bíblia diz que esse povo fará proezas. Coloca no coração, com Jesus eu sou forte. Com o Senhor eu sou um vencedor. Eu sou um vitorioso. Deus é na minha vida. Então, da nossa boca tem que sair palavra do quê? De fé, de ânimo, em nome de Jesus. Vem uma luta, vem uma enfermidade, Jesus Cristo me dá saúde. A Bíblia diz que Ele já levou as enfermidades sobre si. Eu já estou curado pelas pisaduras de Jesus. É assim que eu e você temos que proceder, pessoal. Na fé, não é ficar desanimado, não, reclamando, murmurando. É cheio de fé. E aí diz assim, olha, continuando, vamos ler o 27 que eu pulei. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Como é que o diabo entra na vida de uma pessoa? Quando ela dá lugar, quando ela dá espaço, quando a pessoa dá brecha. Por isso nós temos que fechar a porta para Satanás, amigos. Tem muita gente que está abrindo porta para demônio entrar na vida dele e dela. Como assim, pastor? Não quero ser repetitivo não, mas a pessoa guarda uma mágoa, um ódio, um rancor, um ressentimento, e ali o demônio se esconde naquela porta ali, pessoal, da mágoa, do ódio, do ressentimento. Você tem que fechar a porta para ele. Eu já falei aqui, o demônio se alimenta de quê? Do que o demônio se alimenta? Ódio, raiva, rancor, ressentimento. E se você guarda esses sentimentos dentro do teu coração, você está abrindo uma porta para o demônio entrar na tua vida.
Está abrindo uma porta para o demônio agir na tua vida. Feche essa porta para ele, em nome de Jesus, para Satanás. É um pensamento que vem na mente. Você tem que repreender maligno. Você tem que repreender pensamento idiota que vem às vezes. Quem aqui, por mais homem ou mulher de Deus que seja, que nunca se pegou pensando besteira? Vem aquele pensamento, está repreendido em nome de Jesus. Eu estou morto para o pecado. Minha mente é a mente de Cristo. E você tem que repreender e não dar lugar a ele, não. E não dar corda para Satanás, não. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Não dê. É uma mágoa, um ressentimento que vem. Ô, meu irmão, ore a Deus. Ô, pastor, mas eu não consigo. Eu não consigo, pastor, é uma mágoa, é um ressentimento. Ore a Deus, Deus me ajuda. Me ajuda, meu Deus, a esquecer da maldade que fizeram para mim. Tem uma pregadora, até americana, eu estava uma vez lendo um livro dela, a Joyce Meyer, não sei se você já ouviu falar. E Joyce Meyer, ela conta que uma pregadora é uma mulher cheia do Espírito de Deus, uma americana. E ela conta nos livros dela que o pai dela abusava dela. Você imagina o pai que era para cuidar, abusava dela. E ela disse que ela sofreu mais de 200 abusos do pai. Que situação. Chegou uma hora que ela não aguentava tanto, não aguentava mais aqueles abusos, e ela disse, eu não sei se eu odiava mais o meu pai ou minha mãe que sabia e que não falava nada. E ela acabou fugindo de casa com o namorado, engravidou do namorado, e quando ela estava grávida daquele namorado, fugiu do pai, fugiu com o namorado lá para sair dos abusos do pai, e agora ela com o namorado deixa ela grávida e abandona ela. E ela tinha tudo para ser uma mulher revoltada, magoada, depressiva, até que um dia ela encontrou o marido dela, o David Meyer. E o David Meyer é um cristão, falou de Jesus, levou Jesus a ela, e ela aceitou Jesus. Sabe o que aconteceu? Coração, aquela ferida que estava na alma dela se fechou. E ela conseguiu perdoar o pai. E o pai, que tanto abusava dela, agora de cabeça branquinha, senhorzinho de idade, ela até cuidou do pai, trouxe o pai para morar com ela até o final da vida dela e cuidou do pai dela, que ela perdoou, pessoal. É só Deus para ajudar uma pessoa a perdoar uma situação assim, não é, pessoal? É só Jesus. É só Deus. E Deus faz isso. Talvez você está aqui me ouvindo, me vendo hoje, você não consegue perdoar uma situação, alguém que te magoou, te feriu demais, te machucou demais. Ore a Deus, Deus, me ajuda a esquecer essa maldade. Me ajuda a esquecer isso, Pai. Limpa o meu coração. E Deus é poderoso para limpar o teu coração. Mas você não pode abrir a porta para Satanás. E o perdão, que é divino. E até essa pregadora fala, eu glorifico a Deus pelo que Deus fez na minha vida. Até por aquilo que eu passei, porque hoje eu posso ajudar muita gente que já passou por isso. Porque eu tive experiência. Eu posso ajudar muitas mulheres que passaram por uma situação assim. Então Deus, Ele quer curar a sua alma e o seu coração também. Ele cura a ferida da nossa alma. Ele cura o nosso coração. Ele tem um remédio para a tua alma que você precisa. Paulo está dizendo aqui, olha, não dê lugar ao diabo, não dê, não abrigue o ódio, a raiva, o rancor e o ressentimento dentro do teu coração. Agora vamos para o versículo aqui 30, né? Não entristeçais o Espírito Santo, não entristeça, no qual estáis selados para o dia do quê? Da redenção. O Espírito Santo, ele é santo, e nós não podemos entristecê-lo. Não entristeça. Não entristeça. Irmãos, nós temos que andar na presença de Deus. Temos que andar diante de Deus. Porque se você entristece o Espírito Santo, ele sai. Ele não fica ali. Não entristeça o Espírito Santo. De maneira nenhuma. Ande na presença de Deus. E o que mais aqui, ó? Paulo diz aqui, 31, longe de vós. Longe. O quê? Toda amargura. Toda o quê? Amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmia. E toda malícia seja tirada dentre vós.
Paulo está dizendo, longe de vós, diga longe de mim. Longe de mim o quê? Amargura. E o que mais? Ira. A pessoa está colérica, cheia de ódio, de raiva, gritaria. Tem gente que é tudo à base da gritaria. Está colérico, amargurado, irado, demais da conta. Sabe o que está faltando? O Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, sabe o que ele faz na nossa vida? O Espírito Santo, a Bíblia diz que quando ele vem sobre nós, ele traz dons para a nossa vida. E um dos dons do Espírito Santo qual é? É mansidão. Está brigando demais? Anda inquieto demais? Está magoado, irado? Faltando a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo traz para o homem e para a mulher de Deus o quê? Mansidão sobre a nossa vida. E tem pessoas que estão precisando dessa mansidão. E tem que orar e buscar o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, deixa eu dizer para você, ele habita em vaso limpo. Ele não vai habitar em vaso sujo. Se a pessoa tem um vício, bebedeira, vício, como é que o Espírito Santo vai habitar ali? Ele é santo. Se há pecado, como é que o Espírito Santo vai habitar ali? Ele é santo, ele não pode habitar onde o vaso está sujo. Porque ele é santo. Então a Bíblia diz aqui, olha, que nós não podemos entristecê-lo. E longe de mim toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia. E toda malícia seja tirada. Tem uma tradução que fala malícia, o que é esperteza. Que é esperteza, né? Você já ouviu aquele ditado que o mundo é dos espertos? Quem já ouviu isso? O mundo é? Mas e o céu é dos espertos também? O céu é dos escolhidos. Se o mundo é dos espertos, o céu é dos escolhidos. Mas a malícia também, pessoal, tem gente que é maliciosa, tem pessoas que é maliciosa. Você não pode nem olhar e dar um sorriso, que a pessoa já pensou outra coisa. Ah lá, já está gostando de mim. Ah lá, está querendo dormir comigo. Misericórdia. Tem gente que até o pegar na mão é malicioso. E a Bíblia diz que a malícia tem que ser tirada. Não pode estar na nossa vida a malícia, pessoal. Tem que ser tirado. Ah, vou orar. Você que tem que tirar isso da sua vida. Tem que repreender. Eu não quero isso na minha vida. Em nome de Jesus, seja tirada amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias. E toda malícia seja tirada. E aí Paulo, aqui, para a gente terminar. Antes, seja uns para com os outros o quê? Benignos. Você se considera uma pessoa boa de coração? Porque a Bíblia diz que nós temos que ser benignos, pessoal, bons uns para com os outros. E o que mais que Paulo fala aqui, olha? Misericordiosos. O que é uma pessoa que tem misericórdia? É aquela pessoa que sente o quê? Compaixão por alguém que está no erro. Compaixão por alguém que está no erro. Quando você vê a pessoa que está no erro, ah, pecador miserável. Não, você misericórdia, Deus, dessa pessoa. Compaixão dessa pessoa. Jesus, ele é o pai da misericórdia. Quando Jesus vinha alguém no erro, ele não apontava o dedo para aquela pessoa. Pelo contrário, ele mostrava o amor dele. Por isso que todas as pessoas, os pecadores, quando se aproximavam de Jesus, os pecadores, eles não se sentiam, sabe, excluídos. Eles não se sentiam ali na presença de Jesus, olha, acanhados, excluídos, sabe, sujos. Eles se sentiam amados por Jesus. E Jesus ama você. Talvez você fale, pastor, eu já fiz tanta coisa errada. Eu sou o pior pecador dessa cidade. Pastor, eu sou uma pessoa muito pecadora e suja. Mas Jesus ama você. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Amém? Ama o pecador. E aí diz assim, ó, perdoando uns aos outros. Outra vez falando de perdão. Eu já vi gente que se diz de Deus dizendo, eu vou para o inferno, mas não perdoo fulano. E vai para o inferno mesmo. Porque a Bíblia diz que se eu perdoo, Deus também me perdoa. Mas se eu não perdoo, Deus também não pode me perdoar. Perdoando uns
aos outros. Eu disse que perdão é divino. E tem coisa que não é fácil perdoar. É fácil? Alguém que te fez uma maldade? É fácil perdoar o assassino de um filho? Estou brincando com o sentimento de ninguém, não. É fácil perdoar, pessoal, o amante do marido? É fácil? Eu não estou brincando com o sentimento. Tem coisa que não é fácil. Por isso que o perdão é divino. É só Deus que pode trabalhar e nos ajudar a perdoar aquele que errou conosco. Ah, pastor, mas o fulano que errou comigo, ele que me venha pedir perdão. Porque se ele não vier, eu também não vou. E às vezes a gente faz esse tipo de coisa. Mas não, pessoal. Um dia eu li uma frase assim, olha, às vezes a gente tem que pedir perdão para quem errou conosco e nunca vai ter coragem de vir pedir perdão para a gente. E a Bíblia diz que nós que somos fortes devemos suportar quem é fraco na fé. Às vezes é importante você ir lá e perdoar aquela pessoa que nunca vai ter coragem de vir te perdoar. Não, mas não foi eu que errei, ele que errou comigo. Jesus falou, se alguém te bater numa face, o que você faz? Você oferece a outra. Então Jesus falou, perdoe uns aos outros, como também Cristo quer, te perdoou. Eu olho para a Bíblia, quando fala de perdão, eu lembro muito de José. A gente costuma falar José do Egito, né? Mas você sabia que ele não era do Egito? Tanto é que ele diz a palavra que quando o povo saiu do Egito, a Bíblia diz que Moisés mandou pegar os ossos de José e levar dali. Os ossos dele, porque ele já era morto, levaram os ossos dele dali. Ele estava enterrado, mas foi levado dali. Então, José do Egito. Ele foi governador ali, no Egito. Foi escravo no Egito, mas ele não era dali. E olha, José é um exemplo claro de perdão. Você imagina os próprios irmãos dele. A Bíblia diz que jogaram José numa cova, intentaram matar. Eu fico pensando, que demônio que é esse? Que capeta que é esse que faz um irmão ter ódio, ter ciúme do outro, a ponto de querer matar o próprio irmão? Que espírito que é esse? E os irmãos jogaram numa cova, vão matar. Aí alguém, não, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele. E venderam ele. E ele foi parar lá no Egito. Esse homem, agora ele vai trabalhar na casa de Potifar, é vendido, é tratado como coisa, e ele tinha tudo para ser um homem revoltado na vida. Ele tinha tudo para ser um homem perturbado, mas se há um homem na Bíblia que tem um coração sarado, é José. Por isso que o texto de Provérbios 4:23, para mim, é um dos textos mais importantes da Bíblia. Para mim, pessoal. Porque está escrito, de tudo que se deve guardar, guarda o coração. José guardou o coração dele. Ele não permitiu que o ódio, a raiva, o rancor, o ressentimento entrasse no coração dele. E aí a gente vê que José sofreu, passou luta, mas Deus o honrou. Ele de escravo se tornou um governador. E agora os irmãos caem na mão de José. E quando os irmãos caem na mão de José, você imagina aquela pessoa que fez uma maldade contra você. Aquela pessoa que prejudicou você. Agora ela cai na palma da tua mão. O que você faria com ela? Agora esse miserável vai ver com quantos pauzinhos faz uma canoa. Agora ele vai conhecer minha vingança. Sará maligna. Misericórdia. Olha o veneno escorrendo aqui. Ó. José não. José chama os seus irmãos, os irmãos falam, olha, calma. Ele disse para os irmãos, o mal que vocês me fizeram, Deus tornou em bem. O mal que vocês me fizeram, Deus tornou em bem. Não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus que permitisse que eu viesse para cá. Foi Deus que permitiu, para que nesse tempo a nossa família fosse guardada. Então eu digo para você, José tinha um coração sarado, porque se ele tivesse revolta, ele diria, eu quero 11 forcas, uma para cada irmão meu, enforque cada um deles aí, ó. Praça pública. Não. Ele disse, o mal que vocês me fizeram, Deus tornou em bem. Já fizeram mal contra você? Já intentaram contra você? Ore por essa pessoa.
E tem um texto fantástico na Bíblia. O Senhor Jesus nos fala aqui, põe lá, já termino já em Mateus 5,44. Mateus 5,44. O Senhor Jesus disse assim, olha, eu porém vos digo, amai a quem? Os vossos inimigos. Porque amar quem ama a gente é fácil, não é? Eu quero ver você amar aquela pessoa que você sabe que não gosta de você. Aquela pessoa que fala mal de você. Aquela pessoa que, já fez uma maldade contra você. Você sabe, essa pessoa não gosta de mim. Jesus está falando, olha, amai os vossos inimigos. Bendizei os que o quê? Maldizei. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando alguém falar mal de você, o que você tem que fazer? Fale mal dele também? Jesus está dizendo, se alguém falar mal de você, fale bem dessa pessoa. Não fale mal, não dê na mesma moeda. Você tem que mostrar outra face. Eu já expliquei aqui o que é da outra face. Jesus disse assim, olha, se te bater uma face, ofereça outra. É alguém vir aqui dar um tapa, eu vou lá, não, dá outro tapa aqui, Não é isso. A pessoa faz uma maldade contra você, te trata mal, você dá outra face dizendo, você está me tratando mal, você está sendo mal comigo, mas eu não vou dar na mesma moeda, eu não vou tratar você do jeito que você está me tratando. Isso é dar outra face. Então Jesus está dizendo assim, olha, se alguém falar mal de você, fale bem. Fazei o bem àqueles que o quê? Vos odeiam. Tem alguém que te odeia, que não gosta? E é um demônio isso, sabia? Às vezes você não fez nada para a pessoa nem te conhece, e a pessoa te odeia, não gosta de você, isso é demônio. Missionário Soares diz que quando alguém não gosta de você, tem alguma coisa contra você, é porque certamente a bênção daquela pessoa está nas suas mãos. E tem gente, já aconteceu com você? Você nunca fez nada para a pessoa não gosta de você. Tem um negócio contra você. Não vai com a sua cara. Não fui com a cara dele. Não bateu o santo. Já ouviu isso aí? É demônio. É demônio isso aí. É demônio. Então Jesus diz, fazei o bem a quem te odeia. Orai por quem te maltrata e te persegue. 2 tipos de pessoas que nós temos que orar, Jesus está dizendo. Por quem nos maltrata. Quem já foi maltratado aqui por alguém? Já foi? O que dá vontade de fazer quando alguém nos maltrata? O que dá vontade? Não fale não. Pastor, dá vontade de pegar o pescoço dele e fazer uma massagem. Você já sabe. Jesus disse o que? Olha, está dizendo, ore por quem te maltrata. E ore por quem está te perseguindo. Alguém que quer ver o seu, ore por essa pessoa. Pastor, eu tenho que orar por quem me maltrata? Então vou orar. Deus... Oh, meu Deus, pesa a mão nele. Meu Deus, que ele sofra um acidente, que um caminhão passe com as 4 rodas. Não é isso, irmão. Misericórdia. Que oração maligna é essa? De feiticeiro. Essa é oração de feiticeiro, né, gente? Que é o mal do próximo. Meu Deus, misericórdia. Como Jesus sendo crucificado. De que maneira que ele orou pelos seus algozes? Sendo crucificado. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Ora a Deus, Deus, misericórdia, ela não sabe o que faz. É o demônio que está usando ele. É Satanás que está usando ele. A minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra Satanás. É o demônio que está usando essa pessoa. Então Jesus fala, ore por quem te maltrata, ore por quem te... Por que eu tenho que orar? Vira lá para mim. Quem me maltrata e quem me persegue. Para que sejais o quê? Filhos de Deus. Quem quer ser um filho de Deus legítimo? Pastor Alexandre, eu quero. Quando é que eu sou um filho de Deus? Aí Jesus disse assim, olha, quando eu oro por quem me maltrata, quem me persegue, quando alguém fala mal de mim, eu falo bem dessa pessoa, aí eu me torno um filho de Deus. Amém? Vamos andar na palavra. Voltando lá para onde a gente começou. Lembra de onde a gente começou? Deuteronômio 23:14, põe ali para mim, por favor. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial. O Senhor está no nosso meio.
para te livrar, e glória a Deus que Ele nos livra, e entregar os seus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial quer, seja santo, a tua vida seja santa, aleluia, para que Ele não encontre coisa feia em ti, e torne para trás de ti, que Deus não encontre coisa feia na nossa vida. Quando Deus olhar para nós, nosso coração, Ele encontra um coração temente, Ele encontra um coração quebrantado e contrito, pois a Bíblia diz que perto está o Senhor, aqueles que têm um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É um coração que não é endurecido. Então, quando Deus olhar para nós, que Ele encontra o quê? Um servo dEle, que vive em santidade, que viva separado, mas não é das pessoas, não. É separado do pecado, separado de tudo aquilo que não presta. Posso orar pela tua vida? Vamos orar?